Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, vai dizer assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Olha só, queridos, qual é a primeira lição que a gente já tira aqui nesse texto? Que onde você estiver, seja onde for que você esteja, Jesus está olhando para você. Jesus está vendo a sua dor. Jesus está vendo a sua angústia. Jesus está vendo o seu sofrimento, meu irmão. Jesus só está esperando o momento certo e a hora certa para poder agir. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Jesus não é o nosso tempo, não é o mesmo tempo. Ele tem a hora certa, o dia certo, o momento exato para poder agir, para nos socorrer. Basta que tenhamos paciência. Mas a primeira lição que nós tiramos aqui é que onde nós estivermos, Jesus está nos olhando, Jesus está nos vendo, Jesus está vendo a nossa dor, Jesus está vendo a nossa aflição, a nossa angústia, Jesus está vendo todo o nosso sofrimento. Jesus estava ali longe de seus discípulos, mas mesmo assim, mesmo estando longe, Jesus os vê ali em dificuldade. Eles estavam passando por uma tremenda dificuldade naquele momento. As ondas estavam violentas, o vento forte, estavam prestes a perecerem, a serem destruídos. Mas mesmo Jesus estando longe de seus discípulos, mesmo assim ele vai conseguir vê-los passando por essa tremenda dificuldade. Eles já tinham navegado ali mais ou menos, se afastando da terra, a uns 5,5 km. 5,5 km é muito longe, meu irmão, muito longe. E Jesus, mesmo assim, de longe, a cerca de mais ou menos 5 km, 5,5 km, Jesus os enxerga, vendo, passando por aquela dificuldade. E aí você pode estar me perguntando, como é que você tem essa informação? Aonde está essa informação na Bíblia, na Palavra de Deus? Nós vamos ver. É porque essa mesma passagem que nós estamos vendo aí, ela está narrada também, sendo contada em Marcos 6, 45 e em João, o Evangelho segundo João 6, versículo 15. Você vai ter essa mesma passagem que está aí em Mateus capítulo 14, versículo 22. E aí você vai ver justamente aqui em Marcos 6, 48. Em Marcos 6, 48 vai dizer assim: E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhe a dianteira. Jesus queria passar na frente do barco. Mas quando Jesus está ali tentando passar para a frente do barco, tentando tomar a dianteira, eles se assustam, acham que é um fantasma e começam a gritar. E Jesus diz: Olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas interessante é que aqui em Marcos 6,48 vai dizer assim: E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles, andando por sobre o mar.
Então a gente vê aqui que em Marcos 6,48 já nos revela que Jesus os viu em dificuldade a remar, mesmo estando lá no monte, longe. E por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Quer dizer, dá também aqui um certo entender que Jesus não foi logo. Jesus foi na hora que achou que devia ir. Quando nós estamos passando por dificuldade, não quer dizer que Deus vai nos socorrer logo. Deus vai nos socorrer, mas no momento que Ele acha oportuno nos socorrer. Nós precisamos ter paciência. O salmista disse lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Se ele esperou com paciência é porque Deus não respondeu logo aos seus clamores, às suas angústias, né? E ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos socorrer, Deus vai vir ao nosso socorro, mas no tempo certo, na hora exata, no tempo dele, no tempo de Deus, não no nosso tempo. E aquele tempo que Deus dá para vir nos socorrer é o momento que nós podemos estar ali sendo provados na nossa fé. É o momento que nós não podemos estar murmurando. É o momento que nós não podemos estar falando até mal da palavra, falando mal do próprio Deus. É o momento que nós estamos sendo provados. E nesse momento aí de espera, como você tem reagido? Você tem esperado com paciência? Permanecendo ali firme, fiel, temente à palavra de Deus, ou você tem murmurado, às vezes muitos têm até abandonado a fé? Então é um momento que nós estamos sendo provados. Jesus foi ao socorro deles, mas foi no tempo dele, na hora dele, na hora exata. E por que eu disse que eles estavam a mais ou menos 5,5 km? Está na palavra também dizendo isso. Lá em João 6, versículo 19, narrando esse mesmo episódio, vai dizer assim, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. João 6,19 vai dizer isso, que eles já tinham navegado 25 a 30 estádios. Queridos, no sistema romano, 25 a 30 estádios equivale a mais ou menos 5,5 km. A gente vê ali que em Roma, um estádio, ele equivale a 185 metros. 185 metros. Então você multiplica 185 metros vezes 30, você vai achar mais ou menos isso aí de 5,5 km. Eu até tinha anotado essa informação aqui, mas não estou encontrando, mas eu consegui aqui memorizar. Mas é justamente isso, 185 metros, um estádio. E você vai multiplicar aí, vai justamente achar essa medida de mais ou menos 5,5 km. Era a distância que eles estavam, de 25 a 30 estádios. E Jesus consegue vê-los em dificuldade, estando lá em cima no monte. Talvez eles pensassem ali que Jesus não estava observando a eles, né? Vendo eles passando por aquele problema, que Jesus não estaria nem se importando com eles. E não é assim que muitas vezes nós também somos tentados a pensar que Deus não está se importando conosco, Deus não está nos vendo nos nossos problemas. Será que Deus não está vendo eu passando por essa situação? Onde está Deus que não responde? Eles poderiam ser tentados a pensar nisso também, que Jesus não estava vendo e nem um pouco se importando com eles. Então não fique pensando que Jesus não está vendo pelo que você está passando. Jesus está vendo. Simplesmente permaneça fiel a Ele. Não só Ele está vendo, queridos, como Ele também vai agir a seu favor. Mas você precisa o quê? Permanecer fiel. Você precisa permanecer firme na palavra. Você precisa permanecer na obediência à palavra. E aí na hora dele, na hora certa, na hora exata, Ele vai responder. Ele vai socorrer. Os discípulos ali estavam passando por tudo aquilo interessante que a gente vai ver, porque estavam obedecendo a Jesus. Quem deu a ordem para eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado? O próprio Cristo. O próprio Jesus deu essa ordem para eles. Eles obedecendo
a ordem de Jesus, eles entram no barco e vão passar para o outro lado do lago, o lago de Genezaré. E mesmo debaixo da obediência de Jesus, eles passam por tudo aquilo, por toda aquela situação. Então, queridos, quando estamos procurando andar na obediência, Jesus não somente está de olho nos nossos problemas, no que nós estamos passando, como também Ele vem ao nosso socorro. Ele vai vir ao nosso encontro. Provérbios 15, versículo 3, Provérbios 15, 3 vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Os olhos de Deus, queridos, estão em todos os lugares, vendo aqueles que estão fazendo o bem e vendo também aqueles que estão fazendo o que é mal perante os seus olhos. Salmo 139, versículo 7 diz assim, 7 em diante: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz, para ti, são a mesma coisa. Os olhos do Senhor estão, meu irmão, em todos os lugares. Não pense que Deus está distante. Não pense que Deus não está vendo o que você está passando. Deus está vendo. Deus está vindo ao seu socorro. Basta que você tenha paciência e permaneça na obediência. Os discípulos ali tiveram o socorro de Jesus, mas eles estavam debaixo de obediência. Jesus deu a ordem e eles obedeceram. E Jesus veio e os socorreram. Então Deus permitirá que passemos por momentos difíceis. Normal isso, o próprio Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus sempre estará nos vendo e sempre virá ao nosso socorro. Você pode ter certeza disso, se você permanecer firme na palavra, procurando obedecer os princípios da palavra, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, com certeza é uma questão de tempo, Cristo virá ao nosso socorro. Basta que nós não nos desviemos, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Basta que nós obedeçamos a palavra de Deus, Ele virá ao nosso socorro. Provérbios 4, no versículo 26, vai dizer assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Conselho da palavra de Deus: não te declines nem para a direita e nem para a esquerda, mas retire o teu pé do mal. Aquilo que é mal diante do Senhor, retire o teu pé, saia desse caminho. Às vezes não é mal perante os olhos do homem, mas diante dos olhos de Deus é mal, meu irmão. É pecado. E aquilo que é pecado e que é mal perante o Senhor, a palavra está dizendo: retira o teu pé, sai desse caminho. Não te declines nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça na obediência. Obediência à palavra de Deus. Queridos, tudo isto aí vai estar acontecendo, esse episódio, vai estar acontecendo ali às margens do Mar da Galileia, conhecido também na Bíblia como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade não é um mar, é um grande lago. É como se fosse uma represa, só que é uma represa que tem entrada de água e saída também. Então se chama de lago, né? Lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia e Tiberíades. Esse lago é o maior lago de Israel. É o maior lago de água doce mais baixo que tem na terra, 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então a gente vai tirar outras lições aqui, né? Outras lições que vai nortear justamente as nossas vidas. No capítulo 14, para você estar situado nesse contexto, vai justamente estar ali no versículo 1 ao 12 a morte de João Batista. A partir do versículo 13 vai acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E a partir do versículo 22 a gente vai ver esse episódio que nós acabamos de ler, Jesus andando por sobre as águas.
E quais lições nós vamos estar tirando aqui? Outra lição que nós vamos tirar aqui é justamente a importância de estarmos orando sozinhos. E nós vamos ter como exemplo o próprio Cristo, o próprio Jesus. Em Mateus 14, 22, no início ali, vai justamente dizer que Jesus vai compelir os seus discípulos para embarcar e para passar para o outro lado do lago. Enquanto isso, ele despede as multidões. E a gente vê no versículo 23, ele vai dizer assim, a palavra vai dizer assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte, né? Jesus então subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Então depois que ele despede as multidões, ele vai para onde? Para o monte. Ele foi para o barco com os discípulos para poder atravessar o lago de Genezaré? Não. Ele deixa os discípulos irem, inclusive dá ordem aos discípulos, né, para que os discípulos passassem para o outro lado do lago. Eu fico pensando, o que é que os discípulos imaginaram ali? Como é que ele está mandando a gente passar para o outro lado e ele vai ficar aqui sozinho? Como é que ele vai? Interessante que eles não questionam, né? Senhor, nós vamos para o outro lado? Era grande o lago, e é ainda muito grande. Como é que Jesus iria depois? Mas eles não questionam. E aqui há uma outra lição aqui, o princípio da obediência. Obedecer sem questionar. Nós podemos até questionar o homem, meu irmão. O ser humano lhe dá uma ordem, né? Seu chefe, seu patrão, questionar no bom sentido, né? Se você vê que tem alguma coisa errada, você pode chamar com jeito. Não acho que deveria ser dessa forma. Mas quando se trata daquele que é Senhor de nossas vidas, nós não podemos questionar. Não podemos questionar, mesmo nós não entendendo o porquê daquela ordem, o porquê que Ele quer que nós façamos assim. O que importa é que você obedeça. Obedeça a palavra de Deus em tudo. E você só vai se dar bem, meu irmão. Interessante que Jesus fala, entrem no barco e passem para o outro lado, né, para o outro lado do lago. E nenhum deles questiona. Senhor, como? Não, então não estamos entendendo como é que nós vamos para o outro lado. O Senhor vai ficar aqui sozinho. Veja bem, um lago que tinha 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, 167 quilômetros quadrados. É grande esse lago, meu irmão. 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. O lugar mais fundo do lago mede 43 metros. Esse lago ele é abastecido pelo Rio Jordão, o Lago de Genezaré. É abastecido pelo Rio Jordão. Aquele mesmo Rio Jordão onde Naamã teve que mergulhar 7 vezes para ser curado da sua lepra. O mesmo Rio Jordão que João Batista batizava. Era que alimentava este lago. Então Jesus fala, vai para o outro lado do lago. E eles não questionam, eles apenas obedecem. Então não questione nunca a palavra de Deus. Apenas obedeça e você vai receber as bênçãos que vêm do Senhor. Amém? Então a gente vê ali em Mateus 14, 22, Jesus compelindo os seus discípulos para embarcar e passarem para o outro lado do lago, enquanto ele despede as multidões. E aí depois de despedidas as multidões, no versículo 23, vai dizer que ele sobe ao monte. Para quê? Para orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Deus quer que nós oremos juntos, em grupos, com mais pessoas? Claro que Deus quer. Né? Nós oramos muito juntos, nas igrejas, em qualquer outras repartições, estamos juntos, vamos orar juntos. Mas Ele quer também que oremos sozinho. Deus também deseja ter um momento a sós entre nós e Ele. Você precisa desse momento a sós com o Senhor. Deus quer e deseja esse momento a sós entre nós e Ele. Não era diferente com Jesus. Jesus tinha seus momentos a sós com Deus. Jesus orava junto com os discípulos, também orava em grupo, orava com outros. Mas Jesus precisava desse momento a sós com o Pai. E isso nos dá um exemplo. Nós também precisamos desses momentos a sós com Deus.
Tanto aí nessa passagem de Mateus 14, 23, vai dizer que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde lá estava ele só, como em Lucas 5, versículo 15, Lucas 5, versículo 15, também vai dizer que ele se retirava para os desertos e ali orava. Quando Jesus não ia para o monte, Jesus ia para o deserto, para lugares desertos, e ali ele orava. Lucas 6, versículo 12, vai dizer também assim: naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Versículo 13: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Interessante que antes de Jesus fazer a escolha dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, Jesus vai dizer aqui no versículo 12 que ele se retirou, vai dizer que ele se retirou para o monte a fim de orar sozinho e passou a noite inteira orando a Deus. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, antes de tomar uma decisão de fazer escolhas tão importantes na sua vida para o seu ministério, escolheu os 12 homens que iriam ser seu braço direito. Ele passa uma noite inteira no monte orando sozinho. E o que é que a gente já aprende aqui? Que diante de grandes desafios e de grandes responsabilidades, meus queridos, precisamos buscar mais a Deus. Eu não estou dizendo que você não passando por grandes desafios e responsabilidades, você não precisa buscar a Deus, não. Precisa buscar a Deus a todo instante, a todo momento. Porque nós vivemos verdadeiramente uma guerra espiritual. A todo instante nós estamos sendo alvos do inimigo. A todo instante nós estamos sendo atacados pelo inimigo de nossas almas. Você está sendo tentado a pecar. Mas tem aqueles momentos mais difíceis nas nossas vidas. E diante de grandes desafios, de grandes responsabilidades, nós precisamos buscar mais ainda a presença de Deus. Você está diante de uma grande decisão? Não fique a buscar somente conselho com as pessoas, não. Isso é bom, não estou dizendo que é ruim, não. É bom. Tem que haver conselhos mesmo. A palavra de Deus nos exorta a nos aconselharmos uns aos outros. Mas você está diante de um grande desafio, de uma grande responsabilidade, de uma grande decisão que tem que tomar. Busque mais a Deus. Diante de uma grande responsabilidade que Jesus tinha, Jesus passou uma noite inteira orando no monte. Você vai ver isso aí em Lucas 6, versículo 12. Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Uma decisão e uma responsabilidade muito grande Jesus ia tomar naquele dia. E antes daquele dia ele passou a noite inteira orando. E Jesus vai nos ensinar também a termos nosso momento a sós com Deus. Aí em Mateus 6, versículo 6, ele vai justamente dizer assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus nos ensina, nos incentiva, nos motiva a termos também nosso momento a sós com Deus. Nós oramos juntos, isso agrada a Deus. Oramos em grupo, isso agrada muito a Deus, mas Deus também se agrada em termos nosso momento com Ele. E Jesus vai dizer: quando, porém, tu orares, entra no teu quarto. Você não tem um monte para ir, não tem um lugar deserto, ainda mais hoje que está tão perigoso. Hoje está perigoso demais você ir para lugares desertos, ir para montes, né? Se você não tem como, Jesus está dando a ideia aí. Entra no teu quarto, agora fecha a porta. Porque Deus não quer ser incomodado por ninguém quando você estiver conversando com Ele. Quando você estiver colocando diante dEle todos os seus problemas. O que é orar, meu irmão? É você conversar com Deus. Quando a pessoa vai no psicólogo, a pessoa conversa com o psicólogo ali, ele fica ouvindo. Depois ele pode até dar uma palavra. Deus é o nosso maior psicólogo. Jesus é o psicólogo dos psicólogos, meu irmão.
Então você entra no seu quarto, tranca a porta para não ser incomodado por ninguém, desligue seu celular para não ser incomodado através do celular também. E vá orar a Deus. E ali você vai conversar com Ele e colocar todas as suas demandas, como foi o seu dia, como foi ontem, como foi sua semana, como foi o seu mês, como está sendo a sua vida. Você vai colocando diante do Senhor, pedindo a Ele orientação, pedindo a Ele ajuda. E não deixe de ler a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está sempre nos dando um norte. Ela está sempre norteando a nossa vida. Ela sempre tem o que nós precisamos ouvir. Você precisa ler a palavra de Deus. Deus vai falar a você através da palavra, como Deus também vai usar pessoas, Deus vai usar situações, Deus vai usar uma série de outras coisas para estar falando a você também. Basta que você seja sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito. Porque Deus vai falar. Se você está orando e quer uma resposta, quer um norte, quer um posicionamento, você pode ter certeza que Deus vai te dar. Agora, esteja sensível, porque Deus fala de várias formas, Deus fala de várias maneiras. Deus usa pessoas, usa uma situação, usa qualquer coisa para ele poder transmitir a mensagem que ele quer para você. Mas tenha seu momento a sós. Tenha seu momento a sós. Aquele momento que ninguém possa lhe incomodar na sua conversa com Deus. Só uma observação. Quando você está conversando algo sério, importante com alguém, geralmente nós não queremos ser incomodados, né? Se você estiver no trabalho, você até fecha ali um pouquinho a porta e fala: no momento agora, eu vou ter um particular aqui com tal pessoa. Você não quer ser incomodado. Se você estiver diante de uma autoridade, você está ali conversando, colocando algum problema, você também não... aquela autoridade não quer ser incomodada por ninguém enquanto estiver recebendo você ali. Com Deus não é diferente, meu irmão. Dê atenção devida a Deus. Não fique orando, se distraindo com uma coisa, se distraindo com outra. São tantas as distrações que o inimigo coloca em nossas vidas para nós não nos firmarmos na palavra, para nós não nos firmarmos na nossa comunhão com o Senhor. São várias as distrações. Mas que você possa de fato ter o seu momento a sós com Deus, como Jesus tinha os momentos a sós dele com o Pai. Amém? Queridos, Pedro também aqui, a gente vai ver que Pedro consegue andar por sobre as águas, feito que nenhum outro homem na face da terra fez, a não ser Jesus, é claro, que é Senhor de todas as coisas. Mas na esfera humana não se ouve relato de que nenhum ser humano tenha andado por sobre as águas a não ser Pedro. Pedro disse para Jesus: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, pode vir, Pedro. E o texto vai dizer aí no versículo 29, Mateus 14, 29, vai dizer que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Incrível, né? Nenhum outro discípulo se ousou dizer o que Pedro disse. O Mestre, o Senhor, o Todo-Poderoso andando por sobre as águas, e Pedro quer também. Se és tu mesmo, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas para ver se és tu mesmo. Sabe por quê? Porque quando Jesus começou a vir, eles de longe começaram a gritar e diziam: é um fantasma. Você vai ver isso aí no versículo 26 e 27, quando eles vão dizer ali que Jesus era um fantasma. E os discípulos, 26, versículo 26, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Pedro vai e diz para Jesus: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, quero dizer que a água naquele momento ali era um problema, estava sendo um problema. Nós sabemos que água é vida, né?
Água é vida, ninguém vive sem água. 70% do nosso corpo é água. Nós somos mais água do que matéria. O mundo também é assim, o planeta Terra. 70% do planeta é água. O planeta tem mais água do que terra. Muita coincidência, né? Quando a Bíblia diz que nós viemos da terra, não é à toa que a mesma composição que há no corpo do ser humano é a mesma composição também que está lá no planeta. 70% de água. Então a gente sabe que a água é vida, mas naquele momento ali a água estava sendo um problema, estava representando um problema para aqueles discípulos. A água é vida, nos dá vida, mas também ela pode matar. Foi através da água que Deus trouxe o dilúvio e matou todo o gênero humano, né? Matou todos os seres viventes, só não Noé, a sua família e alguns animais. Então a água naquele momento estava sendo um problema para aqueles discípulos. Eles poderiam ali ser destruídos, serem mortos, né? Por conta da água. Agora, a gente vai entender aqui que, assim como Pedro andou por sobre as águas, Jesus quer também nos colocar para andarmos sobre as águas. Agora vamos contextualizar isso aí. Se a água estava sendo o problema deles ali, isso quer dizer que Jesus colocou Pedro para andar sobre o seu problema. Pedro vem, e Pedro foi por cima das águas, andou por sobre as águas. Se a água era o problema, Pedro anda por sobre o problema. E é isso que Jesus quer também. Jesus quer nos colocar para andarmos por sobre os nossos problemas. Eu não sei qual é o seu problema que você está passando, seja na saúde, seja algum problema familiar, seja qual for o seu problema, meu irmão. Jesus só não quer que você seja destruído por Ele, porque Ele é o socorro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem tem Jesus tem vida. Jesus só não quer que você pereça nesse problema que você está passando. E se você permanecer fiel a Ele, andando em seus caminhos, não se declinando nem para a direita e nem para a esquerda, Jesus vai te tirar desse problema. Jesus vai estender a sua mão e você vai ter o socorro que precisa de Jesus. Então, meu irmão, andar por sobre os problemas é justamente você estar por cima dele. Você não vivenciar o problema, você não entrar no problema. Porque se você entrar no problema, meu irmão, você vai ser destruído. Pense em uma tempestade. A águia, ela sobrevoa acima da tempestade. Interessante isso, né? O problema ali está sendo a tempestade. Se a águia entrar na tempestade, que é o problema, né? Ela vai ser destruída, mas ela vai alçar voo acima da tempestade. E é isso que Jesus quer, que nós não entremos no problema. Andar por sobre os problemas é estar por cima deles. Isto significa não vivenciarmos o problema no nosso interior. De que forma? Quando nós vivenciamos o problema e não estamos acima dele, nós vamos ficar ansiosos, inquietos, aflitos, nós vamos ficar desesperados, né? Angustiados, principalmente temerosos. Vamos nos encher de medo, porque estamos dentro do problema. Jesus quer nos colocar acima do problema. Quando nós confiamos em Deus, o problema existe, mas nós estamos acima. O problema não está nos derrubando, não está nos destruindo. Quantas pessoas estão sendo destruídas por seus problemas? Problemas que talvez, se fosse na minha vida, não seria um problema, eu tiraria de letra. Mas na vida daquela pessoa é uma tempestade, é um grande problema. Agora, se servirmos a Deus com obediência, com fidelidade, Deus nos coloca sempre acima dos problemas. Se servimos a um Deus que tudo pode, por que nós vamos ter medo? Quando nós vivenciamos o problema, como eu disse, quando entramos no problema, nós vamos desenvolver ansiedade, inquietação, vamos ficar desesperados, angustiados, aflitos. Principalmente, como eu disse aqui agora há pouco, nós vamos ficar temerosos
E não é isso que Deus quer. Se nós servimos a um Deus que tem todo o poder, Senhor de todas as coisas e que tudo pode, por que nós vamos ficar com medo diante de qualquer problema em nossas vidas? Vou até dizer probleminha, porque quando a pessoa tem um Deus que é tão grande, os problemas se tornam pequenos, probleminhas. Então não tenha medo. Você está com um problema, eu não sei qual é o problema que você está, mas se apegue a Deus e não tenha medo. Olha o que o salmista diz no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia temer a mal algum, meu irmão. Eu não sei qual é o seu problema, mas não tema a mal algum, porque o Senhor está contigo. A vara do Senhor e o seu cajado é o teu consolo. É o que diz aí no Salmo 23, versículo 4. Jesus estava com Pedro. E mesmo assim Pedro teve medo. Mas por que Pedro teve medo? Sabe por que Pedro teve medo? Porque ele deixou de olhar para Jesus e passou a focar o seu olhar no problema. E aí quando nós deixamos de olhar para Cristo, de olhar para Jesus, nós vamos ter medo. E você vai ver aí no versículo 30, ó, versículo 30, quando Jesus manda, no versículo 29, Jesus manda ele ir ter com ele. E aí Pedro desce do barco e começa a andar por sobre as águas e vai ter com Jesus. No versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, Pedro, reparando na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí os dois subiram para o barco. Mas interessante que Pedro vai ter medo naquele momento, porque ele deixa de olhar para Jesus. Quando ele começa a andar sobre as águas, ele está olhando para Jesus e ele está andando. Ele está andando. Ele fez um feito ali que homem, ser humano nenhum nunca fez, nem antes dele nem depois. E ele está andando por sobre as águas, olhando para Jesus. E aí no versículo 30 vai dizer que quando ele começa a reparar na força do vento, vê que ele já tirou os olhos de Jesus e começou a reparar a força do vento. E o versículo 30 vai dizer que ele, reparando na força do vento, ele vai ter medo. E começando a submergir, ele começa a afundar. E aí ele começa a gritar: Senhor, salva-me! E o texto vai dizer no versículo 31 que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se ele tivesse fé, mais do que o que ele já tinha, que ele já era um homem de fé, mas de pequena fé, ele ia continuar andando e ia chegar até onde Jesus estava. Eu não sei o que tem te derrubado na sua caminhada em direção a Jesus, mas se você não perder o foco, não perder o olhar para Cristo, você vai conseguir chegar lá, meu irmão. O medo fez com que Pedro olhasse a força do vento, está aí no versículo 30. E quando ele começa a reparar na força do vento, ele vai ter medo e ele vai começar a submergir. Então, quando você tem medo, você vai andar na contramão da fé. Não pode estar na fé tendo medo. Além da água ali, o vento também foi um problema para Pedro e para todos os outros discípulos. Quando Pedro supera um problema, logo vem o outro para derrubar. Pedro superou da água, ele começa a andar por sobre as águas. A água já não está mais submergindo ele. Aí então agora vem o vento. Então o vento diz: eu vou derrubar Pedro. E de fato derrubou. A água não estava mais sendo problema para Pedro porque ele estava andando sobre as águas. Agora vem o vento e aí ele começa a reparar a força do vento, tira os olhos de Jesus e começa a afundar, começa a submergir. Problemas sempre existirão, meu irmão, para tirar o nosso foco de Jesus. Esses vendavais sempre vão existir em nossas vidas. O importante é que você esteja com o seu foco, com o seu olhar em Cristo Jesus. Sempre vão existir problemas. Só vai mudar de endereço os problemas, mas sempre vão existir. Mesmo você caminhando com Jesus. Pedro tinha Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, mas não deixou de passar
por problemas. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O medo nos deixa ansiosos, aflitos, né? Muitas vezes desesperados, inquietos. Mas veja o que Deus vai dizer em Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, o que fazer, meu irmão? O que fazer quando nós estivermos com medo? O mesmo que Pedro fez. Versículo 30 aí, quando ele começa a submergir na água, reparando na força do vento, ele está andando por sobre as águas, mas ele começa a afundar, a submergir, porque ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o vento. Quando tivermos com medo, faça o que Pedro fez. Quando Pedro começou a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. Ele não afundou. Se ele não grita por socorro, Jesus talvez não pudesse fazer muita coisa por ele. Mas antes ele grita: Senhor, salve. Faça isso também. Quem tem os olhos focados em Cristo não irá ficar abatido e prostrado diante dos problemas, porque Jesus é aquele que sempre nos segurará pela mão. Eu vou encerrar com Salmo 37, versículo 23, que diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pedro caiu, mas não ficou prostrado. Jesus o tomou pela mão e colocou novamente no seu barquinho. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nós mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, por estarmos aqui vivos, meditando e aprendendo mais de Ti mediante a Tua palavra. Agradecemos a Ti pela semana que nos deste, pelo dia, e que o Senhor possa estar concedendo a cada um de nós, aos Teus ouvintes, a cada um de nós uma semana abençoada, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos sempre por tudo, em nome de Jesus.